Fala galera, no vídeo de hoje vou estar abordando com vocês o fechamento de mercado referente ao ativo do mini índice no pregão de hoje, 26 de janeiro de 2022, onde vou estar compartilhando para vocês toda a contextualização técnica, todos os racionais por trás das minhas entradas que me renderam aí no dia de hoje R$ 2.120 de lucro. Tá? Vou estar mostrando para vocês aqui todos os racionais, obviamente vou estar compartilhando para vocês a explicação por trás de todas as movimentações do mercado, porém isso não significa que eu peguei todas as entradas. E o mercado é isso. O mercado não é você pegar todos os gatilhos que ele vai apresentar. Eu teria feito um lucro muito maior, mas isso também significa uma exposição maior. Então o mercado ele é basicamente você escolher boas oportunidades que tenham retornos favoráveis ao seu risco e também probabilidades favoráveis o risco de perder e tudo mais. Isso você trabalha com a contextualização técnica. Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Então vamos dar início sem enrolação. Vou estar abordando com vocês de uma maneira bem interessante. Prestem atenção no vídeo até o final. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na ferramenta do TradingView, porque é uma ferramenta mais completa e tudo mais. E a gente vai contextualizando todos os racionais. Basicamente a gente começou aqui o meu racional em H1, tá? Então basicamente eu tinha todas as fases de mercado que ele vinha trabalhando aqui, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, e eu sabia que a gente estava trabalhando em uma onda 5, ou seja, em final de fase de mercado. Então eu tendo isso em mente, eu já fui refinando e contextualizando para os fractais menores, que é o que eu tenho o objetivo de estar trabalhando, visando ainda que eu estou fazendo operações voltadas para o intradiário. Então isso significa que são operações day trade, são operações para cada pregão. Então você vai contextualizando para você ter as melhores oportunidades naquele pregão em si, onde vão ter outros gatilhos micros, entendeu? Aqui é basicamente um mapeamento gráfico, onde você toma a direção do mercado. Então, basicamente, a gente tinha trabalhado aqui, suas ondas e tudo mais, e fui refinando no micro, né? Então, no M15 a gente tinha outras subondas, tá? Eu vou começar a compartilhar a partir daqui, porque senão ficaria muito longo, tá? Tá até com as marcações aqui, porque eu tinha feito uma tentativa de vídeo, me bolei em palavras e comecei ele tudo de novo, mas as marcações já ficaram aqui, eu vou dar continuidade a isso. Mas você poderia continuar, poderia, por exemplo, aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí depois trabalhou aqui A, B, C corretivo. Aí onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E você tem toda uma variância do mercado de fractais e tudo mais. E isso não é o nosso principal objetivo para esse vídeo. E já aproveitando, né, já trabalhando de ondas aqui, a gente vai estar lançando uma imersão de teorias de mercado. Cara, uma imersão muito importante, porque aborda basicamente o segredo por trás dos gráficos. Quando você não entende as teorias e os comportamentos por trás de cada movimentação do mercado, cara, você opera perdido. Porque apesar de ter os sinais técnicos, apesar de ter os padrões, apesar de ter os gatilhos, você precisa ter noção da onde o preço está se movimentando, para onde ele está tendendo a ir, e tudo isso você trabalha com as teorias de mercado, com os comportamentos. Então é uma parte muito importante para você ter noção na parte gráfica dos seus gatilhos, dos seus trades que você monta e das fases de mercado que você está se encontrando, tá? Então isso é muito importante. O link vai estar aí na bio. Caso o link não esteja mais disponível aqui na bio, é porque fechou as vagas e tudo mais, porque é para agora, tá? E se fechar as vagas, não vai estar o link aí, porque também vai ser ao vivo, tá bom? Vai ser ao vivo e vai estar tudo disponível. Se você quiser mais informações, acessa o meu Instagram, AZVDOU, ok? Então vamos continuar aqui. O mercado trabalhou aí seu ciclo de alta, deu início a um ciclo corretivo, A, B, C, tá? Esse é o ciclo corretivo aqui, vou retornando numa área de order block, tá? Onde ele buscou interesse para trabalhar numa movimentação de baixa. Após isso, a gente consegue ir refinando aqui o mercado e a gente consegue ver aqui já no M5, tá? O mercado aqui trabalhando depois de chegar na sua movimentação de baixa numa área de grande volume. Então ele veio com interesse em buscar essa área aí de grande volume, principalmente na POC, onde ele cravou a sua região aqui e 50% dessa região da faixa de interesse de grande volume aqui demarcada, tá? Então após isso o mercado trabalhou aqui com uma oportunidade de compra e tudo mais, trabalhou numa movimentação de alta, a gente já tinha um mapeamento, uma visão aqui que ele tendia a estar trabalhando numa alta agora.
O que a gente pode refinar também é que ele estruturou o quê? Após ele chegar nessa região, ele estruturou um fundo, tá? E depois aqui um topo mais baixo. A gente projeta a partir da neckline e a gente encontra áreas de suporte, que também estava dando nessa área de grande volume e também estava contextualizando toda uma região de interesse. Você pode traçar aqui, por exemplo, uma FIBO também para ver se busca, ó, cravou a 61,8 também. Então você faz toda uma contextualização para você ter os gatilhos. Então aqui era um gatilho, uma oportunidade de compra clara. Os melhores gatilhos sempre estão nas correções de mercado e nunca nas impulsões. Muitas pessoas operam rompimento, eu já não curto. As melhores oportunidades sempre estarão nas correções de mercado, ou seja, numa pernada B para surfar C, numa pernada 2 para surfar 3, numa pernada 4 para surfar 5. Por que não rompimento? Rompimentos são falhos, muitas das vezes não tem risco de retorno tão favorável. Você vai pegar uma compra aqui, vai botar um stop aqui, cara, você não vai ter um retorno tão favorável do que se você conseguir um gatilho aqui interessante no movimento corretivo para surfar o movimento impulsivo, onde você consegue um gatilho e um risco de retorno muito melhor. Tá? Então, os movimentos corretivos sempre vão ser as melhores oportunidades. Depois o mercado retornou aqui, fazendo reteste nesses topos anteriores aqui, fazendo um throwback para trabalhar na movimentação de alta, dando continuidade à sua tendência, já que ele armou seu pivô aqui de alta, fazendo topo e fundo mais alto, ok? Deu início à tendência de alta e o ativo aqui, a gente contextualizou onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 na manipulação. Então a gente vai refinando aqui, a gente tem várias subondas, subciclos e tudo mais do mercado. Eu poderia ficar aqui fazendo por muito tempo isso, porém ia ficar muito extenso e não ficaria tão interessante, ó. Aqui finaliza na pernada 3, depois inicia a pernada 4, né? E aí ele faz a 5 aqui na última manipulação de mercado, tá? Então, é toda uma variação de fractal, tá? A gente vai contextualizando. Aqui tinha sido uma onda complexa, né? Da onda 2. Então, você vai tendo toda uma configuração a partir dos seus racionais. Esse não é o principal objetivo desse vídeo. A gente quer, de fato, trabalhar essa fase de mercado que é referente ao pregão de hoje, o referente ao 26 de janeiro de 2022. Então, é isso que eu vou estar trabalhando com vocês agora, tá? Então, basicamente, vamos refinar aqui. A gente já tem todo o nosso mapeamento e tudo mais, a fase de mercado a gente está se encontrando. E, basicamente, a abertura do pregão foi aqui. Eu vou estar marcando para gente, tá? A abertura do pregão, ele foi aqui, tá? Em 111.555, tá? Vou deixar marcado e vou para o M1, onde eu vou refinar os racionais ali. Então, basicamente, o mercado ele trabalhou, deu início aqui, uma pernadinha de alta, uma pernadinha de baixa. Quem me conhece, quem é meu aluno também sabe que eu não opero de 9 às 10 horas, então início de pregão, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 10 horas, de 10 horas às 9, de 9 às 10 horas. Não opero devido ao mercado à vista, não tá aberto e tudo mais, então não tem um real volume, então é só o mercado futuro e tudo mais, tem uma volatilidade diferente, o mercado é mais solto e tudo mais, o mercado toma o volume verdadeiro quando abre o mercado à vista, que é a partir das 10 horas, então abre as bolsas de Nova York, então o ativo ele toma um movimento muito mais sólido. Então eu sempre começo a analisar o mercado depois desse horário, até mesmo para não conseguir enxergar às vezes um gatilho que possa ser até interessante, mas devido à volatilidade não é das melhores oportunidades. Então o mercado ele trabalha aqui, soa a penada, seu ciclo de alta, beleza? E posteriormente ele vem fazendo aqui um movimento corretivo. Você pode contextualizar aqui como movimento de penada de bandeira, pode provavelmente contextualizar como uma cunha já que fez topos mais baixos, tá? Então, uma cunha aqui, ó, uma cunha fica mais interessante, tá? Contextualizando com uma cunha, aqui já era 10 horas, já dava para pegar o gatilho e olha onde de fato o mercado tomou movimento, tomou a impulsão aqui de fato. Ele tomou o movimento concreto, o volume de mercado, exatamente às 10 horas da manhã, onde ele iniciou seu candle de alta e só trabalhou aí no movimento de alta. Aqui ele confirmou o gatilho, tá? Da cunha, stop vai aqui abaixo, trabalhou aí seu movimento de alta. Sua projeção de alvo poderia ser trabalhado como que? Fundo anterior, topo e fundo, onde você poderia estar projetando aqui seus 100% do canal. Provavelmente sua finalização foi em 127%. Vou estar vendo aqui, ó, o nível de 127.
exatamente cravou o topo no nível de 127% antes de dar uma movimentação de baixa. Além disso, ele também apresentou provavelmente divergência antes desse sinal. Então a gente consegue perceber aqui claramente no RSI uma divergência mostrando a exaustão dessa pernada, já que ele fez topo mais alto que o anterior, e no RSI menor. E a gente já consegue perceber também um volume muito decrescente, né? Então a gente já consegue perceber nesse topo um volume grande acima da média, e aqui a gente consegue ver um volume bem na média e um volume bem menor do que esse topo daqui anterior. Então a gente já consegue ver essas divergências, um volume, um baixo interesse em negociações no ativo, e ele já vem confirmando a partir da perda dessa região com grande volume aí de agressão dos vendedores, tá? Dando início a um ciclo aí corretivo do preço, ok? Então, ele deixou essa primeira oportunidade. Posteriormente, ele deixou qual gatilho? Após ele trabalhar esse ciclo corretivo, né, a gente tinha aqui uma área de order block, né? Tínhamos essa área daqui de order block do ativo, em 5 minutos precisamente, que eu havia demarcado, tá? Vamos aqui para os 5 minutos. Deixa eu ver aqui perfeitamente. Ok, demarquei essa área aqui, uma área de order block, e aí eu demarco também os 50%, onde é a sua maior precisão, 50% do order block. Vou voltar para o M1, tá? Para aquela fase de mercado que a gente estava se encontrando. O preço cravou precisamente essa região para trabalhar no movimento de baixa. Então a gente tinha trabalhado seu ciclo de alta, né? Trabalhamos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5 com divergência. Posteriormente o ativo deu início ao ciclo corretivo A, B, C. Depois ele deixou outros gatilhos aqui, deixou uma divergência, tudo mais. Vamos contextualizando aos poucos os movimentos. Então fez aqui um A, B, C, onde eu realizei minha operação projetando esse topo daqui a partir do fundo. Além disso, eu também projetei a VWAP. Então a gente tinha uma VWAP do dia e eu esqueci de contextualizar isso para vocês. Se a gente for aqui em indicadores, né, VWAP não, média móvel. Vou botar uma média aqui de 20, que era a que tinha na região. Laranja. Era na região de 2 minutos. Meus 2 minutos acho que eu não tô aqui. Deixa eu botar o 3 minutos aqui, ó. Aqui em cima. E aí ele tava batendo nessa região precisamente, entendeu? Da cunha. E também a gente tinha uma VWAP, tá? Então a VWAP do dia. Tinha a VWAP aqui do dia. Deixa eu tirar essas bandas aqui. Então a gente tinha uma contextualização aqui de suporte, tá? Contextualização VWAP, MED20 e tudo mais para trabalhar uma movimentação de alta. Depois desse segundo trade, eu realizei a minha operação aqui, ó. Eu realizei aqui por quê? Porque ele tinha batido a projeção do canal e tinha chegado na região de VWAP e topo anterior. Ou seja, trabalhando como região de possível suporte para trabalhar na movimentação de alta. Então estaria entrando uma demanda ali muito grande. Era uma região de excelente compra, uma região de contextualização e tudo mais. Se a gente for projetar, às vezes uma FIBA aqui também pode dar. Ah lá, tava dando a 61,8. Então, além de eu ter realizado esse trade, eu poderia ter montado aqui uma compra. Não foi o que aconteceu, tá? Mas aqui outro gatilho também. Então a gente poderia pegar uma compra aqui, botar um stop, por exemplo, abaixo dessa região, né? Já que a onda 4 não pode invadir o espaço da onda 1, então pode fazer uma interpretação dessa forma para surfar essa onda aqui que veio, onda 5, certo? Mas você poderia trabalhar também o gatilho, por exemplo, ele ao chegar nessa região apresentou aqui um gatilho de exaustão de mercado. Com esse a gente consegue perceber um grande pavio nessa vela, mostrando bastante rejeição do ativo. Aí após ele fechar, você, por exemplo, montar uma compra aqui com o stop abaixo do fundo para trabalhar na movimentação. Aí você já estaria trabalhando em cima de um padrão de vela, tá? Com uma contextualização técnica do ativo. Então, após isso, o mercado trabalhou aqui uma pernada 1, 2, 3, né? Trabalhou aí numa pernada de alta. Ele ficou meio
enrolado aqui, buscou a VWAP, né? Deu início ali trabalhando numa alta também, de novo numa projeção, certo? Desse canal, ou seja, ele trabalhou aqui sua estrutura de 100% e tudo mais. E aí, pressão aqui que eu vou tá contextualizando com vocês. Essa onda 4 aqui, na verdade, já não foi finalizada aqui. Isso aqui foi tudo uma fase complexa de mercado. Então aqui foi uma onda 1, 2, 3, 4, e isso aqui é uma onda 5. Aí o que acontece? Após ele chegar, o mercado capturar liquidez acima desse topo, porque esse topo tinha bastante liquidez. Após ele capturar liquidez acima desse topo, deixa eu marcar aqui, ó. Liquidez acima desse topo, e confirmar retornando ao canal, eu montei minha operação no retorno aqui. Ou montei minha operação de venda. Pra galera que acompanha meus stories e tudo mais, viu tudo isso ao vivo e tudo mais, eu mostrando lá e falando tudo o meu racional. Mas eu tô mostrando de forma que deixe salvo aqui pra galera que não me acompanha nos stories diariamente e tudo mais, para que a galera consiga revisar e estudar esse material, o conteúdo, meus racionais, tá? Ele capturou liquidez acima desses topos. Eu vou preparar um vídeo referente a um operacional, uma estratégia baseado nisso. Então vai ficar bem interessante para vocês. E eu peguei uma venda aqui, tá? E após isso eu trabalhei numa movimentação de baixa até uma área de grande volume do preço. Então eu demarquei aqui a área de grande volume, demarquei seu início aqui e o seu final. Então basicamente eu peguei minha operação de venda, ok? E surfei, eu peguei exatamente aqui, tá? Ele buscou a região do pavio, tá vendo, ó? A região do pavio dessa captura de liquidez, ó. Foi onde ele buscou, mas eu não cravei a máxima daqui dele. Não, eu peguei a entrada aqui, ele chegou a ficar um pouquinho negativo e depois foi a favor, tá? E aí ele trabalhou isso, né? Buscou sua região de POC, né? Sua região de grande faixa de volume aqui nessa zona de interesse, onde ele cravou o seu fundo, tá? Para trabalhar numa movimentação de alta. Então, esse daqui foi o segundo trade, nesses racionais, tá? Beleza? E agora é o seguinte, é, outro gatilho. Aqui também deixou outro gatilho, né? Porque ele chegou numa faixa de grande volume e tudo mais. Porém, agora você teria que contextualizar outros fatores, tá? Por exemplo, aqui você pega os fundos anteriores e contextualiza. Aí você vê possivelmente sua área de suporte, né? Ou então você pega esses dois fundos anteriores, né? Aí você vê, por exemplo, se tem algo contextualizando isso. Porque se for só a região, a faixa de volume e tudo mais, sem uma interpretação técnica, cara, pô, tem um oco aqui na sua cara. Você vai pegar e vai meter uma compra sem contextualização? Não tem como, certo? Por quê? Porque se ele estrutura aqui, faz isso aqui, ó, pega seu stop fácil, bobeira. Então, qual que seria a contextualização? Tínhamos VWAP, tá? VWAP do dia aqui. Eu lembro que tínhamos uma VWAP batendo nessa região. Acho que era somente a VWAP em si, não tinha mais. Deixa eu ver aqui no M1, que provavelmente pode ter algum contexto institucional. No M1 a gente tinha essa order block aqui, tá? Tava no início dela, não cravou em 50%, tá? Mas tínhamos uma order block aqui. E era somente isso, tá? Sem muito gatilho, assim, contextualização técnica. Mas enfim, aí ele trabalhou numa movimentação de alta, tá? A estrutura que o mercado estava trabalhando até o momento era desses dois topos e desses fundos, tá? E o mercado basicamente trabalhou nessa longa movimentação aqui de alta posteriormente. Essa pernada de alta, ela deixou gatilhos muito interessantes. Por quê? Porque se você não tivesse pego a compra aqui, porque faltou contexto e tudo mais, cara, deixou um outro gatilho que com certeza você teria que pegar. Porque ele deixou um gatilho objetivo, deixou um gatilho técnico com uma contextualização. Ali poderia ser a faixa de interesse, o app não está com tanto contexto, né, de movimentação, algum padrão com gatilho e tudo mais técnico. Por exemplo, possivelmente tinha uma divergência aqui também, se você quisesse contextualizar. Não tinha, tá vendo? Fundinho aqui tá menor e aqui também. Não tinha uma contextualização de divergência.
Basicamente o mercado trabalhou aí após. Vocês já viram? Vocês já viram o gatilho aqui? Ou vou ter que falar. Então pausa o vídeo aí pra mim e fala qual o gatilho que você vê aqui. Exatamente, creio que você que me acompanha com certeza acertou. Se você me acompanha, com certeza você já viu o gatilho, visualizou bem simples. O ativo estruturou aqui um ombro, né, uma cabeça e um ombro invertido perfeitamente. Onde a gente trabalhou aqui com o seu topo, ele testando o seu topo prévio, ou seja, de maneira plana, então sua projeção deve ser projetada aqui de maneira plana, onde ele contextualizou aqui sua área de suporte, onde estava também na área de grande volume, tá? Para trabalhar na movimentação de alta. Então ele deixou aqui um gatilho de compra, tá? Então aqui a gente vai botar aqui gatilho de compra, tá? Bem interessante. O stop aqui abaixo do fundo, beleza? Para surfar a movimentação de alta. Olha quanto que ele pagou. 5, 6 vezes risco. Entendeu? E isso era o quê? Trabalhando numa possível pernada 2, tá? 1, 2, depois do ABC. 1, 2, 3, 4, 5 que ele foi trabalhando. Ó, perfeitamente. Entendeu? Olha aqui onde ele voltou depois, ó. Exatamente nesses topos anteriores, fazendo o throwback para trabalhar a pernada 5 da movimentação de alta. A pernada 5, ela tem suas características de ter muitas vezes divergência. Então, provavelmente essa teve, porque foi uma pernada 5. Ó, conseguimos ver aqui, ó. Tá vendo? Pernada 5, divergência, ok? Então, a gente consegue ver um topo mais alto que um topo mais baixo. Então, ele apresentou o sinal técnico, pô, divergência e tudo mais, né? A gente pode possivelmente fazer um canal aqui, deixa eu ver aqui, projetar o canal. Não, não ficou bacana não, eu acho. Deixa eu ver. Daria pra fazer dessa forma, só que iria ficar um pouco feio, um pouco ruim, porque aí pegaria esse topo, tá vendo? Aqui seria a mediana, tá vendo onde ele teria trabalhado esses fundos. Ficou bacana não o canal aqui não, tá? Vamos lá, vamos pelas contextualização. A onda 2 ela retornou aqui provavelmente em, deixa eu ver, 61,8, uma característica comum da onda 2, tá? Normalmente, para o mercado estar ainda um pouco pessimista, as pessoas ainda desacreditadas, a oferta ainda é grande no mercado, tá? Isso no ciclo de baixa. Já a onda 4 ela tem característica comum de 38,2, né? Então, provavelmente ela nesse caso voltou na 50, né? Mas é uma característica comum de onda 4 de retornar na 38,2 e tomar depois sua alta. Aqui ele retornou em 50%, que era a contextualização e o interesse do ativo aqui, só faz suporte, deixando um outro gatilho aí de compra, tá? Deixando uma outra excelente oportunidade de compra, stop abaixo do fundo, não tem porque o ativo invadiu o espaço da onda 1, porque se ele invadiu o espaço da onda 1, ele desconfigura a característica de uma onda 4, e aí não tem motivo mais para você permanecer nesse trade, visto que se ele invadir esse espaço, provavelmente é o início do ciclo corretivo, então foi um ABC para cima para iniciar um movimento de baixa. Beleza? Então aqui o ativo trabalhou aqui seu stop técnico, tá? E aqui trabalhar a sua alta 6, 7 vezes risco, entendeu? Então trabalhou aí sua alta, mais 330 pontos e tudo mais, ok? Após chegar aqui, deixou o quê? Deixou uma distribuição de mercado, então ele foi consolidando, tá? Consolidando com aquela divergência apresentada que a gente mostrou para vocês. Porém, o que a gente tinha na macro? A gente tinha na macro o ativo trabalhando em o quê? Em uma possível cunha. Então ele trabalhou uma longa movimentação e estava trabalhando em uma possível cunha. Ou seja, após chegar nessa região, ele poderia trabalhar uma movimentação de baixa, buscar o extremo, e estruturando a cunha para depois vir a romper. Então, visando isso, você poderia configurar uma venda também nessa distribuição. Então, caso você não quisesse vender no extremo desse canal, visando esse conceito, tudo mais, a cunha, divergência, final de ciclo, tudo mais, você poderia vender ao ele perder essa configuração de distribuição, né? Segundo os conceitos de Dow, tá? Da teoria de Dow, aqui estaremos trabalhando numa fase de mercado de distribuição para estar aí o mercado trabalhando uma movimentação de baixo, caso confirmasse. Confirmou e o mercado distribuiu. Então aqui poderia você fazer mais um excelente trade, né, buscando o extremo desse canal. Após ele buscar o extremo desse canal, né, ele poderia trabalhar numa movimentação de alta e tudo mais,
tá? A VWAP não, deixa eu ver, a VWAP não estava batendo naquela região. E aqui não tínhamos gatilhos tão mais interessantes, tá? Ok? Então vamos lá. Após o mercado trabalhar nessa região aqui de suporte, não deixando gatilhos tão interessantes para gente, um pouco de divergência e tudo mais, mas não deixando algum gatilho ou padrão técnico para que a gente estivesse montando uma operação de compra e tudo mais. Se você quisesse montar, seria mais nesse conceito, visando a alta, mas não faria muito sentido, seria uma entrada arriscada, já que estava no padrão de Cunha, Cunha é padrão de reversão, a gente está trabalhando uma alta, então uma reversão da alta tende a estar trabalhando uma movimentação de baixa, então não faz nenhum sentido você estar montando uma compra aqui, porque é arriscado. Então perceba quantos trades já deu oportunidade, quantos trades bem sucedidos, e isso só acontece, cara, deixando o gráfico andar, não fica ansioso. Se você tentar, vou achar uma operação aqui, vou achar aqui, não, deixa o mercado estruturar. Se você não sabe o que é para fazer, não sabe o que fazer, cara, deixa o mercado andar. Entendeu? Sai do gráfico, se você opera pelo celular, sai do celular ali, deixa o mercado andar, depois volta um pouco, ele vai ter andado, deixou outras configurações, provavelmente tá mais sólido, tá mais objetivo, a visão tá mais fácil para você, e aí você monta uma operação com um racional técnico muito melhor, tá? Então aqui a gente deixa o mercado andar. Deixou o mercado andar, ele trabalhar numa movimentação aqui, trabalhou numa movimentação de alta, só que ele veio a romper a cunha antes mesmo de chegar na sua ponta, né, na sua vértice. Então ele veio aqui buscar a mediana desse canal da cunha, certo? A gente consegue perceber aqui. Chegou na mediana da cunha e já rompeu. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E aí já vai uma dica para vocês, um segredinho das cunhas. Cara, quanto mais no final da sua vértice, quanto mais no final da cunha, quanto mais ela funila, melhor é seu rompimento. Quanto mais no meio ele faz seu rompimento, mais falho ele tende a ser, tá? Mais falho ele tende a ser. Principalmente quando a gente estrutura, por exemplo, aqui, quando ele faz um topo mais baixo que o anterior, né? E aí ele pode projetar, por exemplo, ele faz um fundo, ele testa, rompe, testa o canal e rompe, indo numa movimentação de alta, por exemplo, numa bandeira e tudo mais, entendeu? Peguem essa dica. As melhores cunhas são as que chegam no final da sua vértice, ali no final do movimento, e quando rompe no meio, tem uma grande chance dela falhar, tá? Então essa aqui foi o caso dela, tá? Mesmo que deixou o gatilho da cunha de venda e tudo mais, cara, é, ela rompeu aqui da mediana, então, perdão, não tava tão interessante, tá? Então vamos olhar aqui, tá? A sua próxima movimentação. Vou apagar aqui todos os desenhos, tá? E basicamente o que que a gente tinha aqui já, tá? Beleza? A gente tinha essa região, beleza? Essa cunha estruturada. O mercado ele estava trabalhando com esses topos alinhados e esses fundos alinhados também, tá vendo? Esses dois fundos, esses dois topos. E o mercado tinha um grande interesse o quê? De capturar liquidez presente acima desses topos. O mercado criou liquidez, criou região de oferta aqui. O mercado nada mais fez do que fez seu uptrust, fez seu TED, né, que é mais baixo que do uptrust e tudo mais, com grande volume, provavelmente de absorção, ou seja, grande entrada de vendedores no ativo, tá? Então ele fez aqui sua primeira, né, sua primeira grande volume, tá, de venda e tudo mais, e posteriormente depois ele fez muito volume também, porém até um volume maior estando numa fase menor, entendeu? Então para você ver, o volume, quem olha volume olha o que está além do preço, tá? Volume, todos os teóricos importantes de mercado, Richard Wyckoff utilizava volume para confirmar preço, Charles Dow usava volume para confirmar preço. Então, grandes pessoas aí do mercado, e volume é excelente, tá? Porque volume não é a mesma coisa, você não consegue enxergar o volume só olhando o preço ali, não tem como você escapar, você consegue ver o qual está tendo de negociações, qual o volume de ordens e tudo mais. Então ali você contextualiza
muita coisa e dá para antecipar muito movimento. Você consegue entender o mercado. Se o mercado está trabalhando em tendência de alta, o volume tem que estar crescente. Uma vez que o volume fica decrescente no mercado de alta, o mercado já tá exausto. E ele começando a apresentar sinais técnicos, você consegue estar trabalhando em cima dessa contextualização. Então, volume é muito importante, utilizem volume. Vamos continuar aqui. O mercado trabalhou só com furação, tá? E depois ele estruturou, trabalhando uma movimentação de baixa, tá? Depois dessa distribuição, também visando o movimento macro e fechamento de gap que ele tendia a estar trabalhando, tá? Então ele trabalhou seu ciclo de alta e tudo mais, faz o mercado, capturou liquidez, distribuiu e indo de interesse o fechamento de mercado, fechamento de gap aqui. Ele chegou na sua abertura, não chegou ainda no seu fechamento aqui de gap. A gente pode ter um dia de amanhã abrindo, por exemplo, um gapzinho de alta e trabalhando uma movimentação de baixa, né? E aí tudo depende da sua estrutura, suas configurações que ele for montando para você ir trabalhando em cima dela, em cima das bases do gatilho, beleza? Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenha entendido, tenha agregado de alguma forma todo o conhecimento compartilhado. Passei para vocês algumas visões técnicas e gatilhos que houveram no pregão de hoje que me renderam um lucro de R$ 2.120. Porém, isso aqui não é o mais importante, porque isso aqui foram apenas alguns gatilhos. O que eu apresentei para vocês foi toda uma explicação por trás de todas as movimentações do mercado e espero que tenha agregado vocês e também fiquem muito mais ligados em como contextualizar o pregão e tudo mais nos dias posteriores e tudo mais. Então, se vocês quiserem me acompanhar também, eu não sou muito ativo nesse canal do YouTube, infelizmente. Pretendo melhorar. Mas, enquanto isso, se você quiser me acompanhar, gosta dos meus conteúdos, cara, eu sou muito ativo no meu Instagram. Tô diariamente postando conteúdos educacionais. No meu feed tem mais de 200 posts educacionais visando ali todo o conteúdo técnico, visando a parte verdadeira do mercado, a parte técnica e não a parte simples, a parte é simples a parte técnica, porém de compreensão, não digo simples de ser uma parte básica, e sim simples de compreensão, mas da parte técnica avançada, tá? Então, só falando novamente, AZVDOU é meu arroba, me sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, podem me mandar mensagem no direct pra gente trocar uma ideia, beleza? Então vou ficando por aqui, aguardo vocês, comentem aí o que vocês acharam, porque diversas vezes eu fico desanimado de fazer um vídeo assim, porque às vezes eu acho que eu falei muito, ou às vezes eu acho que eu fiquei embolando e tudo mais, e aí eu tenho um pouco de dificuldade de estar fazendo os vídeos, por às vezes querer um perfeccionismo ali e tudo mais, tá? Então me dizem o que vocês acharam, te aguardo nos próximos vídeos, tamo junto, valeu, até a próxima.